Queridos amigos, que alegria podermos estar gravando o segundo programa pertinente ao capítulo 6 no Círculo das Orações, do livro Ação e Reação, pela nossa querida TV A Caminho da Luz. O programa você já conhece, estudando as obras de André Luiz. É fantástica essa obra. Quanto eu mais leio André Luiz, eu mais me emociono e mais tenho conhecimento que não sei nada. É interessante que terminamos o programa passado, onde me chamou a atenção a prece de Druso. E para nós darmos continuidade, porque aqui nós terminamos o último programa, Druso deu uma parada na prece. Por quê? Porque eles se emocionam, todos se emocionam, né? Que estão ali naquele recinto. Mas me chamou a atenção porque olha o que é uma prece verdadeira. Quando Druso, então, ele coloca a nossa fragilidade. Somos nós, os calcetas da penitência, que muitas vezes soluçamos, desarvorados, suspirando pelo retorno à paz. Somos nós os homicidas, os traidores, os ingratos e perversos, transfuga das leis divinas. Olha que coisa linda, não é? Coisa maravilhosa. Quando nós vemos aqui essa colocação, né? Nós nos colocando como os agressores do ontem, não como as vítimas, como nós temos mania de fazer. Isso é uma prece real. Vamos dar então continuidade nessa obra, mas antes disso, tudo bem com você, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio. Que Jesus nos inspire em mais um programa, que os bons espíritos estejam conosco. Cumprimento carinhosamente todos que nos acompanham, estudam conosco. Vem, deixa sua contribuição com um comentário singelo. É muito bom fazer parte deste projeto. Agradeço à TV A Caminho da Luz e ao CEPAC pelo voto de confiança. Continua André Luiz. Nesse ponto da rogativa, Druso fez longa pausa para enxugar as lágrimas que lhe transbordavam dos olhos. A inflexão de suas palavras, repletas de dor, como se ele próprio fosse ali um espírito recluso em padecimentos amargos, impressionava-me vivamente. Não conseguia desviar dele a atenção. Incoercível emotividade constrangia-me o peito e o pranto jorrou-me irresistível. Então André Luiz percebeu que Druso falava do íntimo do coração. Ele falava da alma, como nós temos a maneira de se expressar. Usava o coração puro, reconhecendo todas as falhas, todos os erros que ele cometeu em existência anterior, pedindo ao alto que lhe dê força, coragem para ele seguir essa nova jornada no campo do bem, deixando de lado a figura do homem velho e começando a buscar a figura do homem novo. Por isso, quando você, quando eu, o André, quando todos nós sofremos, vamos perder essa mania de achar que somos vítimas. Podemos estar na condição de vítima nesse momento, mas é porque estamos colhendo alguma coisa que fizemos no antanho. Vamos continuar a prece pelo nosso irmão Druso. Continua, confiaste-nos, Senhor. Prosseguiu ele, compungindo a tarefa de examinar os problemas dos irmãos desventurados que nos batem à porta. Somos assim, compelidos a sondar-lhes o infortúnio, para, de algum modo, encaminhá-los ao reajuste. Não permitas, ó eterno benfeitor, que nosso coração se enrijeça, ainda mesmo diante da suprema perversidade. Não desconhecemos
que as moléstias da alma são mais aflitivas e mais graves que as doenças da carne. Enche-nos, desse modo, de infatigável compaixão, para que sejamos fiéis instrumentos de teu amor. Permite que teus prepostos nos amparem as decisões nos compromissos por assumir. Não nos relegues à fraqueza que nos é peculiar. Dá-nos, Cristo de Deus, a tua inspiração de amor e luz. Então nós vemos aqui o quanto André Luiz ele é leal à obra de Allan Kardec. Porque André Luiz procura, lógico que sob a tutela de Emmanuel, o mentor espiritual de Chico Xavier, que tudo conferia nessas obras, lógico que, sob as orientações dos ministros de nosso lar, não poderia ter falha, mostrando para todos nós o que é uma verdadeira prece. Uma prece sentida, que fez com que todos pudessem se emocionar, inclusive Druso. Uma prece que pudesse tocar o imo do coração de cada um daqueles que ali se encontrava no recinto. A prece não precisa ter palavras bonitas, rimando muitas vezes com colocações verbais corretas. A prece pode ser simples, colocada de maneira humilde, mesmo que muitas vezes as condições dos provérbios, dos verbos, não esteja totalmente correto. O que vale é o sentimento que está sendo colocado sobre aquelas palavras. Isso é uma coisa que nós começamos a perceber. Esse é o 9º livro que nós estudamos de André Luiz pela TV A Caminho da Luz. Nesses 9 livros, nós vamos ver que cada um deles tem 2, 3, até 4 preces. E vamos perceber que o tom mantém-se fiel à obra de Jesus, onde todas as rogativas não saem daquele discurso do amor, mostrando para nós uma outra faceta onde aprendemos as orações pelas religiões tradicionalistas a pedir. Certa feita eu ouvi um pastor na televisão dizendo que nós deveríamos pedir a Deus e obrigar a Deus a ouvir as nossas palavras, porque nós estamos mandando. E aquilo me deixou aterrorizado, como se Deus fosse um moleque, como se Deus fosse uma criança, como se Deus fosse um ser irresponsável, como se Deus barganhasse conosco. Então nós vemos a irresponsabilidade dos chefes religiosos que nunca se preocupou em trazer para nós o sentido verdadeiro de uma prece, como nós estamos vendo nas obras de André Luiz. Não é mesmo, André? Sem sombra de dúvida, é a seriedade. Precisamos ter seriedade na prece, fazer com coração, fazer com otimismo, fazer. Aqui percebemos que ele extravasa o que ele estava sentindo. E isso chamou a atenção de André Luiz, como vamos ver no discorrer. Aqui não é uma prece comum. Ele está falando a primeira pessoa, ele está falando de Druso, ele não está falando de Silas, ele não está falando de André Luiz, não está falando de Hilário. E isso marcou muito André Luiz, como veremos. Continua. Nesse instante, ainda mesmo que o tom de voz não anunciasse o fim da oração, o generoso amigo não conseguiria continuar, porque a emoção lhe estrangulava a prece na garganta.
todos chorávamos, contagiados por suas lágrimas abundantes. Quem era Druso, afinal, para entregar-se daquele modo à oração, como se ele próprio fosse entre nós o maior dos torturados? Então aqui nós vemos, por exemplo, a figura de Francisco Cândido Xavier. Me faz parecer muito nessa condição. Chico, nas suas preces, que eu tive a oportunidade de ouvir várias vezes, no grupo espírita da prece, na sua casa. Chico fazia uma prece sempre colocando-se na primeira pessoa do singular. Você já percebeu como é que nós oramos numa casa espírita? Nós. Por que nós colocamos nós? Nós não podemos nos basear no outro como se fosse eu. Cada um tem as suas dificuldades, cada um tem os seus vícios, cada um tem os seus problemas. Nós precisamos começar a entender esse sentido da prece. A prece tem que ser na primeira pessoa do singular, eu. Eu sou capaz de fazer uma avaliação dos meus erros, dos meus defeitos, dos meus problemas. É isso que Druso colocou. Ele colocou ele, mostrando os seus problemas e pedindo a Deus que ele auxiliasse nos momentos difíceis. Isso é uma coisa fantástica que me chamou muito a atenção. Continua André Luiz. Não tive tempo para estender qualquer consideração, porquanto, respondendo ao apelo ardente que ouvíramos, extensa massa de vaporosa neblina cobriu a face do espelho próximo. Fixei-a, admirado, e pareceu-me identificar largo floco de névoa primaveril a distender-se, alva e móvel. Aqui nós vamos aproveitar cada frase para a gente não perder essa mensagem linda que André Luiz transcreve para nós. Às vezes a gente lê um livro e a gente passa batido por aquilo ali e não se apercebe. Olha que coisa fantástica que ele descreve, né? Que isso é muito importante. Uma massa de vaporosa neblina cobriu o quê? Aquele telão, aquele espelho que eles haviam visto quando entraram no salão. Lembra? Aquele telão que André Luiz também descreve no livro Nosso Lar. E aí ele começou a olhar. E ele diz, fixei admirado. E pareceu-me identificar largo floco de névoa primaveril. Né? Então, naquela época da primavera, nós temos então essa camada, não é? Que é muito bonita, de névoa sobre as flores. Não é? Então ele começou a perceber que foi aquilo que ele começou a enxergar naquele telão. Continua. Estáticos e felizes, vimos emergir da leitosa nuvem a figura respeitável de um homem aparentemente envelhecido na forma, revelando, porém, a mais intensa juvenilidade no olhar. Vasta auréola de safirino esplendor coroava-lhe os cabelos brancos que nos infundiam inexcedível respeito, a derramar-se em sublimes cintilações na túnica simples e acolhedora que lhe velava o corpo esguio. No semblante nobre e calmo vagava um sorriso que não chegava a fixar-se. Após um minuto de silenciosa contemplação, levantou a destra, que despediu grande jorro de luz sobre nós e saudou: a paz do Senhor seja conosco. Então nós percebemos que após a prece de Druso e aqueles 2 companheiros, 7 mulheres e 3 homens que estavam em torno da mesa, projetando a mente para a tela, se fez
visível para todos, um Senhor, numa auréola iluminada, com seus cabelos brancos, com um ar de muita paz, com um sorriso que não era permanente na face, já que estavam diante de lutas a serem conversadas naquele dia, mas o seu olhar compassivo, o seu semblante sublimado, o seu semblante sereno acalmava todos que ali estavam. E agora ele começou a falar que a paz do Senhor seja conosco. E aí nós vamos ver os assuntos que ele tratará ao longo desta reunião promovida e dirigida por Druso. Eu gostaria, André, também de fazer uma menção nesse sorriso, que não é aquele sorriso estampado que nós fazemos no dia a dia quando estamos felizes, não. É o sorriso do justo. Eu, quando ia a Uberaba, eu ficava sempre numa janela, quando eu estava no grupo espírita da prece, olhando sempre para Chico Xavier. Ficava horas naquela janela, chegava mais cedo, para ficar contemplando a figura de Chico Xavier. E a gente percebia que Chico estava o tempo todo sorrindo, não esse sorriso que como nós temos o hábito no dia a dia, o sorriso do justo, aquele sorriso de alegria por estar ali, por estar contente com aquela tarefa, servindo aqueles que ali se encontram. Um outro detalhe, um espírito esguio, não é? Esses espíritos geralmente mantêm-se todo um padrão, não é? Na sua elegância de espírito evoluído. Então nós vamos começando a perceber a grandeza desses espíritos que passaram pela Terra por muitas reencarnações, mas que já, pelo esforço e dedicação, alcançaram esse grau de evolução. Continua. Havia tanta doçura e tanta energia, tanto carinho e tanta autoridade naquela voz, que procurei manter o melhor governo das emoções para não cair de joelhos. Isso é um outro detalhe também, né? Eu me lembro quando o Chico depois começava a ler aquelas cartas, ou quando ele começava a ler no final da sua vida, ele já não recebia mais carta, ele recebia várias mensagens pequenas de benfeitores espirituais. E no final ele punha-se a ler. Ele colocava na candura da voz algo que era tão brilhante que aquilo ressoava para todos nós como se um jato de luz viesse a cada um. Nós sentimos uma emoção só de ouvir a voz de Chico Xavier naquele ambiente. Então é isso que André Luiz começa a perceber. Mesmo que eles quisessem tirar a atenção para alguma outra coisa, eles não conseguiriam. É como se fosse um magnetismo. Eles estavam ali magnetizados pela impregnação do amor que estava sendo jorrado por aquele irmão que estava a falar. Continua. Ministro Sânzio, exclamou Druso reverente, bendita seja a sua presença entre nós. A claridade a irradiar-se do venerável visitante e a dignidade com que se nos revelava impunha-nos fervoroso respeito. Entretanto, como querendo desfazer a impressão de nossa inferioridade, o ministro, surpreendentemente materializado, mantendo o campo vibratório em que nos encontrávamos, avançou para nós, estendeu-nos as mãos num gesto paternal e colocou-nos à vontade. Então aqui, se eu não estiver enganado, e o André pode me corrigir se necessário for, mas é a primeira vez que eu ouço esse ministro, Sânzio. É a primeira vez, né, André, que André Luiz descreve ele nessa obra, ou nessas 9 obras que nós estudamos até agora. Vamos relembrar que em nosso lar, nós, ao descrever André Luiz, aprendemos que são 72 ministros. São 6 ministérios,
onde cada ministério tem 12 ministros. Então agora nós vamos ver um personagem novo que pertence ao quadro dos 72 ministros de Nosso Lar, que vai então trazer essa mensagem para todos nós. E olha que interessante, a imagem dele saiu do quadro, ele se materializou na sala. Aquela televisão foi como se fosse um portal para que o espírito saísse dela. A sua imagem. Olha que interessante, quando André Luiz diz aqui, o ministro, surpreendentemente materializado, mantendo o campo vibratório em que nos encontrávamos, avançou para nós, estendendo-nos as mãos num gesto paternal. Olha que interessante essa visão nova que é pouco estudada dentro do Espiritismo. Por isso que quando nós ouvimos pessoas que conviveram na época nos trabalhos mediúnicos de materialização de Chico Xavier, conta que o Chico ficava naquele quartinho deitado. Por exemplo, Dr. Bezerra, Emmanuel, André Luiz, Sheila, qualquer um desses espíritos que ia se materializar, ele saía daquele gabinete que ele chamava, daquele quartinho que o Chico estava, materializado, e pegava nas mãos das pessoas. O Dr. Caio Ramaciotti contou um dia para mim e para o André que o pai dele relatou que um espírito chegou tão perto dele para falar alguma coisa que ele sentiu o hálito do espírito. Olha que interessante, gente. Então nós percebemos aqui que as coisas vão realmente sendo demonstrado para todos nós. E esse então foi cumprimentar quem? André Luiz e Hilário. Primeiro, porque André Luiz já o conhecia. André Luiz já está longos anos em Nosso Lar e já conhecia os 72 ministros. Então, esse irmão, humildemente, foi até os dois cumprimentá-los pela missão que eles estavam desempenhando naquela casa chamada Mansão Paz. Olha que interessante, André. Sem sombra de dúvida, para André Luiz e para Hilário, era um ministro que na oração coletiva eles já viam, ouviam. Imagina, se esse espírito transmitiu toda essa serenidade, imagina o governador de Nosso Lar. Mas, continua a descrição, não desejava cerimônias, acrescentou entre afetuoso e convincente. Em seguida, demonstrando o valor das horas, recomendou ao diretor apresentasse os processos em estudo. Com admiração, Vitruso exibia os documentos solicitados, 22 fichas de largo tamanho, cada qual condensando a síntese das informações necessárias ao socorro de 22 entidades recentemente internadas na instituição. Então agora nós vamos tentar compreender que esse irmão Sanzio, esse ministro, lógico que ele foi para um trabalho específico. Então, Drus apresentou a ele 22 fichários, não é? De descrições de 22 pessoas que estavam sendo atendidas naquela casa e que com certeza iria dar ali um auxílio a cada um daqueles casos e como eles deveriam se conduzir no tratamento para cada um. Olha que interessante, André. Então a gente vê o trabalho da espiritualidade entre as dimensões, né? Como é que isso funciona de maneira maravilhosa. Ele precisou se materializar para estar no meio daquelas pessoas que estavam numa região altamente densa, pesada, que é exatamente nas trevas, que tinha acesso ao umbral, um pouco acima, e essa cidade, então, estava no meio daquele lugar altamente pesado, no sentido
dos fluidos negativos dos espíritos que conviviam naquela região. Então isso é interessante nós notarmos. Continua. Naquele momento, não pude ensaiar qualquer pergunta direta. Todavia, mais tarde, Silas me esclareceu que Sânzio, investido nas elevadas funções de ministro da regeneração, tinha grandes poderes sobre aquela casa de reajuste, com o direito de apoiar ou determinar qualquer medida referente à obra assistencial, em benefício dos sofredores, podendo homologar e ordenar providências de segregação e justiça, reencarnação e banimento. Olha que interessante, ele é um ministro, como são 6 ministérios com 12 ministros, ele é um dos 12 que compõem o Ministério da Regeneração. Veja bem, havia 6 ministérios, regeneração, auxílio, comunicação, eram ministérios mais ligados ao umbral. União divina e outros eram ligados já a regiões mais evoluídas. Então nós percebemos que ele, Sânzio, é como se fosse revestido do benfeitor espiritual daquela casa. Então cabia a ele auxiliar Druso e todos ali naquela casa. Lógico que Sânzio não tinha a palavra final, ele também precisava, em casos esporádicos, levar o colegiado, mas ele tinha dentro das suas atribuições o poder, por exemplo, de determinar reencarnação, banimento de determinado espírito que estivesse tumultuando, de segregar espíritos. Ele ajudava a manter a justiça dentro daquele ambiente. Então é como se ele fosse o benfeitor daquela casa, passando as orientações, levando, então, no caso de hoje, eles vão ver 22 espíritos. Eles vão analisar 22 espíritos, a situação, como farão. Olha a humildade de Druso. E é interessante, André, que ele é um dos 12 que compõem o Ministério da Regeneração. Então ele está ali revestido de um trabalho. Logicamente, ele leva para o colegiado todos aqueles casos mais complexos para discutir em nosso lar, naqueles 12 ministros, os casos mais graves que porventura acontecer nessa instituição. Então nós vemos, André, a disciplina, a organização espiritual. É aquela história de uma casa espírita, né? A pessoa pega um departamento e quer sair mandando. Às vezes toma atitudes, não comenta nem com o presidente da casa. Ah, mas eu sou o diretor do departamento. Você é o diretor do departamento, mas você não é o dono da casa espírita. Você não é o diretor fixo. Você está na condição de diretor porque pode ser tirado a qualquer momento. Nós precisamos criar humildade dentro de uma casa espírita. E nosso lar é para nós uma instituição que mostra como devemos nos comportar diante desses casos e não tomarmos as decisões, se porventura não tivermos certeza, sem ouvir outros companheiros para nos auxiliar. Continua. O emissário, atento, examinou todos os autos ali expressos em rápidas súmulas, das quais transpareciam não apenas informes escritos, mas também microfotografias e recursos de identificação que lembram os elementos datiloscópicos da Terra, aceitando ou não as sugestões de Druso, depois de ligeiras considerações em torno de cada caso particular, apondo em cada ficha o selo que lhe assinalava a responsabilidade das decisões. Então, André, olha quando ele fala, por exemplo, dactiloscópicos, veja para nós o que significa isso, uma palavra que André Luiz usou em 1956, que foi quando ele escreveu essa obra, foi publicada em 1957. Veja como é atualíssima essa palavra. Numa pesquisa rápida que o Paulo fez aqui para nós, olha o que apareceu.
Datiloscopia é o nome usado hoje em quase todos os países para designar o sistema de identificação humano por meio das impressões digitais. André, isso é fácil, né? É você que já viajou, por exemplo, no aeroporto. Hoje você coloca o passaporte aqui e ele vai ler os dados que estão no passaporte e você vai olhar para uma câmera e a câmera vai te identificar num processo de um registro que você já tem junto à Receita Federal. É uma coisa fantástica. Allan Kardec já tratava desse assunto. Lógico que depois nós vamos ver que esse aparelho foi criado em 1800 e alguma coisa, mas pouco usado. E, logicamente, isso ficou durante muito tempo em estudo. Mas agora que nós temos uma visão mais ampla do que isso significa. Então, olhando para esses dados, eles vão saber claramente como é que vai ser o processo reencarnatório de cada um daqueles 22 que eles se encontram. Interessante, e até para facilitar o trabalho do ministro. E cabia ao ministro a palavra final. Em cada ficha tinha a opinião de Druso. E aí caberia ao ministro aceitar ou não o parecer de Druso. E olha a humildade também de Druso de colocar a opinião e falar, mas a palavra final é sua pela visão que você tem. Interessante esta passagem também. Continua. Adventícios no ambiente, sentíamos-nos estranhos a todos os estudos e deliberações efetuados, menos, porém, quanto ao derradeiro processo em lide, que se reportava justamente a Antônio Olímpio, o internado da véspera, a cujo despertar assistíramos. Então, eles estão estudando detidamente o caso de Antônio Olímpio. Foi aquele personagem que chegou de forma disforme, sem relembrar nada, e ele havia planejado e executado o assassinato dos seus 2 irmãos para que pudesse ficar com a propriedade apenas para ele. Continua. A presteza com que os dados do ex-fazendeiro haviam sido relacionados era de causar o maior espanto. Então nós vemos, né? Tem uma mensagem do Chico que se chama A Ficha. Na verdade, quer dizer um livro. Cada um de nós somos um livro. Nesse momento está exposto, e o que chamou a atenção de André Luiz, é que eram os detalhes reais daquilo que havia feito aquele irmão no campo do mal. Não era apenas relatado como o André relatou. Então essa pessoa teve 2 irmãos, eles herdaram uma propriedade, uma fazenda do pai, e ele então, mais esperto, planejou a morte dos 2 irmãos. A gente contaria a história dessa maneira. Mas o que chama a atenção de André Luiz é que ali naquele fichário, naquele livro, está com real descrição dos pormenores daquilo que havia sido feito por esse homem. Continua. Convidados pelo instrutor a compulsá-los, porque percebia ele a importância de que o assunto se revestia para nós, Hilário e eu reconhecemo-lhe o retrato e a legitimidade das declarações que prestara sob a influência magnética a que fora submetido. Interessando-nos vivamente pela solução do problema, ouvíamos a palavra do ministro, que concordava com o parecer da casa quanto à conveniência de socorro imediato ao irmão infeliz e breve reencarnação dele no círculo em que delinquira, a fim de restituir aos irmãos expoliados os sítios de que haviam sido expulsos. Acentuou, contudo, que o criminoso, conforme as alegações dele mesmo, não desfrutava qualquer atenuante das culpas que lhe eram imputadas. Então aqui nós percebemos que havia necessidade de um processo reencarnatório dos 3, não só dele, mas também daqueles 2 irmãos que não entraram na instituição, mas que o atormentava à distância, tinha um controle sobre a mente dele pelo processo da hipnose
Então teria que reencarnar os 3 para que ele pudesse devolver aos irmãos a parte que lhes cabia, porque somente assim iria haver um apaziguamento mental desses 2 irmãos. Veja, André, até aqui é uma proposta. Eles vão reencarnar, tendo a oportunidade novamente de passar pelas mesmas situações. Ele vai ser o irmão mais velho, vai ter oportunidade de dividir os bens. Agora, se ele vai fazer isso, é uma outra história. Porque quando nós estamos ligados ao corpo com o véu de esquecimento, as coisas não é tão simples. Ele pode acertar, ele pode falhar, vamos dizer, ele tem 50% de chance de acertar, 50% de chance de errar. Não é, André Luiz? É uma conta difícil realmente de fazermos, porque o mundo é ilusório. No mundo maior, eu posso fazer 1001 planos. Quando eu reencarnar, se eu executarei ou não, se eu cumprirei ou não o meu compromisso, eu posso cumprir 10% do que eu assumi no mundo espiritual, 20%, 50%, 100% ou nada. Como ele pode também, André, de maneira pelas leis naturais, não fazer isso em sã consciência. Ele pode passar por uma doença e, através dessa doença, ele for obrigado a transmitir esses bens para os 2. Então, nós percebemos que existe uma série de mecanismos na natureza que poderá ser usado em benefício dele. Se ele tiver chance e já estiver consciente do erro que ele cometeu, pode vir nas condições naturais. Senão, a própria espiritualidade há de arrumar. Nesse momento que estão discutindo o seu processo reencarnatório, qual seria a melhor forma dele, então, poder resolver esse problema. Continua. Antônio Olímpio concordou o dirigente da casa, vivera para si, entregue à desvairada egolatria. Não conhecera senão as suas conveniências. Conservara no mundo o dinheiro e o tempo, sem benefícios para ninguém que não fosse ele próprio. Isolara-se em prazeres perniciosos e, por isso, não trouxera ao campo espiritual a gratidão alheia, funcionando em seu favor. Porquanto, em matéria de apoio afetivo, dispunha somente da simpatia, a nascer no quadro diminuto, em que se lhe encerrava o estreito mundo familiar. Era, pois, um companheiro realmente complexo, com extremas dificuldades para ser auxiliado no retorno à experiência física. Então aqui nós já percebemos, né, André, que não seria nada fácil, porque ele ainda tinha ligado aos seus pensamentos a ideia dos prazeres. Ele ainda não conseguiu se desligar daquilo que ele julgava lhe pertencer e que ele usou toda essa fortuna apenas para o desfrute pessoal. Então nós percebemos que Antônio Olímpio tinha um outro problema. Ele, na sua última existência, tinha recursos, não ajudou ninguém. Vivia para si, para a preocupação sua. Ele não tinha uma alma orando por ele. Ele não tinha uma pessoa que estava ainda ligado na terra, com saudade dele, vibrando por ele. Isso é uma outra preocupação interessante. Se falecermos hoje, vai ter alguém orando por nós? Reclamando de nós, a fila é grande. Reclamando, dizendo isso e aquilo de nós, a fila é grande. Se eu morrer hoje, se você desse outro lado morrer hoje, tem alguém orando por você? Você fez por merecer alguém vibrando a seu favor? Se eu morrer hoje, eu tenho dúvida se tem alguém orando por mim. E pior, ele estava com dificuldade porque numa próxima reencarnação ele não tinha amigos. Ele não fez amigos. Ele viveu o mundo. Chegou no mundo espiritual como um pobre, com uma mão na frente e outra atrás. Então isso eu lendo, eu posso ser amanhã o Antônio Olímpio, não de matar minha irmã, isso não, mas de não ter uma pessoa orando por mim,
uma pessoa querendo o meu bem, uma pessoa desse lado encarnado para me receber como um parente. Então, o caso de Antônio Olímpio é um caso sério e comum. Bom, agora eles têm que pensar quem poderia ajudar esse irmão na condução desse auxílio. Vamos ver agora. Continua. O magnânimo mensageiro, entretanto, recordou que a esposa e o filho lhe eram devedores de insuperável carinho. Esses dois corações surgiam ali, segundo a lei, como valores benéficos para o delinquente, porque todo bem realizado, com quem for e seja onde for, constitui recurso vivo, atuando em favor de quem o pratica. Então aqui nós já percebemos que eles têm o caminho, né, André? Por onde que eles vão recorrer. Lembrando que a mulher dele desencarnou, a esposa dele desencarnou afogada no mesmo lago que ele afogou os dois irmãos. Então, portanto, o único que estava ainda ligado à terra era o filho, que estava reencarnado e que herdou tudo que o pai deixou. E o filho também tinha um carinho intenso por ele. Então, talvez poderia ser por aí que eles poderiam ajudar esse homem que estava sofrendo no mundo espiritual. Continua. Resumindo as conclusões suscitadas, notificou à pequena assembleia que pediria o comparecimento da irmã Alzira para que se manifestasse com alusão às medidas em andamento, abstendo-se de qualquer apelo imediato ao irmão Luís, o filho favorecido pela fortuna indébita, por encontrar-se internado no corpo físico, apelo esse que somente se justificaria em condições excepcionais. Bom, então eles vão trabalhar agora, logicamente, quando nós criamos um filho voltado para o materialismo, é muito difícil ele não seguir esse caminho, salvo se for um espírito já humilde. Não é o caso de Luís. Então eles vão convocar Alzira, que foi a sua esposa, que também morreu naquele lago sob a influência dos dois irmãos, e que ela então possa assumir um novo corpo para ajudar essa pessoa que ela gostava tanto, que era o seu marido, e logicamente vão usar Luís, o filho, que vai ser logicamente arremessado para esse envolvimento. Continua. Confiou-se o ministro à prece silenciosa e, respondendo-lhe à petição, notamos que a tênue matéria, justaposta ao espelho, se movimentava de leve, dando passagem agora a uma figura suave de linda mulher. A irmã Alzira revelava-se-nos ao olhar. Parecia integrada na experiência da hora em curso, porquanto não demonstrava qualquer surpresa. Saudou-nos com graciosa gentileza e às primeiras interpelações de Sânzio respondeu humilde. Aqui nós vamos ver aqui, André, e quando nós já vimos em capítulo anterior ao caso de Alzira, que era a esposa que morreu no lago, sob a influência dos dois irmãos, nós vamos perceber que Alzira era o esteio da casa. Era aquela mulher que tinha um coração grande. Era que auxiliava o marido, que auxiliava o filho. Era aquela mulher já preparada. Então, quando ela desencarna e vai para o mundo espiritual viver, porque a morte apenas contempla a morte do corpo físico, ela já era um espírito bom. Vamos analisar isso, já havia sido mencionado no capítulo anterior. Então, quando ela se apresenta naquele telão, eles ficaram assim impressionados de ver que era um espírito que estava muito bem e consciente das atividades que ela teria que realizar. Continua. Venerável benfeitor, compreendo a difícil posição de meu antigo companheiro nos compromissos assumidos e ofereço-me de boa vontade para coadjuvar-lhe o serviço restaurador. Aliás, venho suspirando por essa possibilidade
que significa para mim valiosa bênção. Antônio Olímpio terá sido um carrasco dos próprios irmãos, aniquilando-lhes o corpo para usurpar-lhes os haveres. Contudo, para meu filho e para mim, foi sempre um amigo e um protetor abnegado e queridíssimo. Ajudá-lo a reerguer-se para minha alma não é apenas dever, mas também inexprimível felicidade. Então aqui nós vemos que esse homem havia cometido um erro grave. Ele havia matado os dois irmãos. Era um homicida. Só que, por outro lado, ele foi um bom esposo. Nunca deixou faltar nada para sua esposa. Era uma pessoa carinhosa. Era uma pessoa respeitador dentro de casa. Ele poderia ter outros compromissos fora, que nós já vimos que era um homem cheio de vícios. Mas, dentro de casa, ele deleitava todo um amor para com a esposa Alzira e também para com o filho Luiz. Então nós percebemos aqui que a Alzira diz, olha, não vai ser difícil ajudá-lo, mesmo porque nós temos um carinho e um amor muito grande por esse homem, que foi um homem bom para nós. Isso não significa que ele não terá que passar pela dor do erro que ele mesmo cometeu. Mas é um caminho andado, uma porta aberta para que pudesse, então, ser auxiliado. Continua. O ministro fitou-a satisfeito, como se não lhe esperasse outra resposta, e ponderou. Sabes, no entanto, que os irmãos assassinados perseveram no ódio e perseguiram-no até agora, sem tréguas. Sim, sei tudo isso, aclarou a simpática senhora. Conheço-lhes o poder vingador. Arrebataram meu esposo da quietação do túmulo para se saciarem no desforço terrível e nunca me permitiram qualquer aproximação com ele, no vale de trevas, em que se demoram por tantos anos. Além disso, ressarcindo meus débitos do passado, sucumbi, por minha vez, às mãos deles dois, em tremenda obsessão, no mesmo lago em que perderam o corpo físico. Isso, porém, não é motivo para recuo. Estou pronta para o serviço em que posso ser útil. Então aqui, André, nós vamos relembrar que ela morreu afogada por inspiração desses dois irmãos. Quando eles chegaram no mundo espiritual, o ódio era tão grande, era espírito que tinha um magnetismo tão grande no campo da maldade, que eles então conseguiram assediar o irmão enquanto o irmão estava no corpo, e eles começaram a ter um domínio sobre a mente do irmão. Quando o irmão desencarna, vamos relembrar, eles fazem uma hipnose, onde colocaram apenas uma única imagem na sua tela mental, que é aquele momento em que ele vira o barco, os dois irmãos não sabiam nadar e vieram a morrer. E os dois irmãos caçoavam dele dizendo, você vai pagar muito caro, você vai pagar caro. Então essa era o quadro que ele se encontra na visualização mental. Ele não lembra da esposa, ele não lembra do filho, ele não lembra de nada. Através de um processo de hipnose, ele está apenas aprisionado naquela tela mental. Nós já vimos isso no capítulo anterior, não é? Então agora ela diz, eu sei, eu conheço bem o poder desses dois, porque até hoje eu não consegui me aproximar dele. Eles não permitem. Então nós vemos aqui que não é tão simples. Tem pessoas que falam, quando eu desencarnar eu vou encontrar fulano, cicrano. Desculpem, as coisas não é tão simples assim. Cada um vai para de encontro da sua tela mental. E tem lugares que nós não entramos. Nós temos que entender tudo isso. E ela diz, estou aqui
pronta para o trabalho. Continua. Meditou Sâncio alguns instantes rápidos e aduziu: a recuperação de Olímpio para a reencarnação exigirá tempo. Contudo, podes, com o auxílio deste pouso, iniciar a obra socorrista. E à frente da atitude expectante da esposa abnegada, continuou: as vítimas de ontem, hoje transformadas em verdugos enrijecidos, moram na herdade que lhes foi arrebatada pelo irmão fratricida, alimentando o ódio contra os seus descendentes e conturbando-lhes a vida. É necessário que vazem pessoas suplicar-lhes melhores disposições mentais para que se habilitem ao amparo de nossa organização, preparando-se para o renascimento físico em época oportuna. Conseguida essa fase inicial de assistência, colaborarás na volta de Olímpio ao lar do próprio filho, e por tua vez tornarás à carne logo após, a fim de que, de novo, te consorcies com ele em abençoado futuro, para que recebas nos braços Clarindo e Leonel, por filhos do coração, aos quais Olímpio restituirá a existência terrestre e os haveres. Olha que interessante, olha que mulher extraordinária. Ela veio a desencarnar por um grave processo dos dois irmãos. Ela veio a desencarnar oriunda deles. Ela não estava escrita para desencarnar daquela forma. Olha que bonito o exemplo. Então Sâncio diz, esse caso precisa de um tempo. Precisamos ir até Luís e preparar o coração dele, porque nós vamos ver que os dois irmãos estavam obsediando Luís. Estava aprisionado, né, André? Aquilo que nós falamos sempre, dos espíritos que ficam no local, seja uma fazenda, seja uma casa. Interessante. Então eles estavam obsediando Luís. Aqui nós vamos ver que os dois irmãos, eles participaram de uma escola no mundo espiritual e fizeram faculdade para obsediar. Então, ela ajudaria na vinda de Antônio Olímpio, que viria como seu esposo novamente, ela reencarnaria em seguida e esses dois obsessores seriam seus filhos. Olha que extraordinário exemplo ela dá. Não será uma relação fácil dos dois para com o pai, não será uma relação amigável. E aqui nós estamos vendo a causa da animosidade. Continua. Um sorriso de ventura brilhou no semblante da sublime mulher, e talvez porque enunciasse pensamentos de temor, Sâncio acudiu-a exclamando: não desfaleças, serás sustentada por esta mansão, em todos os teus contatos com os nossos amigos fixados na vingança e atenderemos pessoalmente a todos os assuntos que se refiram à transferência de tuas atividades para este sítio, perante as autoridades a que te subordinas. Nossos irmãos infortunados não estarão insensíveis aos teus rogos. Sofreste-lhes impiedosos golpes nos derradeiros dias de tua permanência no mundo, e a humildade dos que sofrem é fator essencial na renovação dos que fazem sofrer. Então ele vai reencarnar naquele lar, ele vai conhecer ainda jovem essa mulher, que também vai estar reencarnada, Alzira, e logicamente ele está dizendo, os primeiros momentos vão ser difíceis, porque ainda vai ter a impregnação e vai ter a perseguição desses dois, Clarindo e Leonel. Mas você vai estar amparada pelos espíritos protetores dessa casa, Mansão Paz. E durante todo o tempo você vai estar protegida, até que esses dois possam vir na casa de vocês como filhos, para que vocês possam então organizar tudo isso. Continua. A digna criatura
em lágrimas de jubiloso reconhecimento, osculou-lhe a destra e afastou-se. A cena tocante e simples emocionara-nos fundamente. Senti o incomensurável amor de Deus alicerçando os fundamentos de sua justiça indefectível e no imo d'alma bradei para os meus próprios ouvidos: louvado sejas tu, Pai de infinita bondade, que semeias a esperança e a alegria até nos infernos do crime, como desabotou as rosas de beleza e perfume no seio dos sarçais. Então aqui nós vemos, né? Por que André Luiz se impressiona? Logicamente, naquele momento, ele lembra da sua mãe, onde a sua mãe também ia reencarnar, iria casar-se novamente com o seu pai, iria receber no lar aquelas duas moças que o pai havia enganado e que estava aprisionando ele numa zona trevosa, num processo de perseguição. Aqui, o caso se repete. Alzira é esse coração que diz: não, eu vou receber aqueles dois que fizeram com que eu perdesse meu corpo físico, mas eu vou receber com muito amor no meu ventre. É uma mulher especial? Lógico. Qualquer mulher aceitaria essa missão? Lógico que não. Somente um coração especial para receber situações dessa natureza. Continua. Autorizadas por Druso, Madalena e Sílvia aproximaram-se do ministro, implorando-lhe a intercessão para que os esposos fossem atendidos naquele estabelecimento de paz e fraternidade para a reconstrução do destino à frente do porvir. Sânzio acolheu-lhes as súplicas com benevolência e carinho, determinando o recolhimento de ambos os infelizes no clima do instituto e prometendo facilitar-lhes a reencarnação para breve. Ligeiro sinal do diretor fez-nos sentir que o instante era agora livre para os entendimentos educativos. Assim, impressionados com o que víramos e observáramos, Hilário e eu acercamo-nos do venerável mensageiro com o propósito de ouvi-lo, a fim de aproveitarmos aquela hora de conversação rara e bela. Então nós vemos aqui um detalhe muito interessante, não é? Aquelas duas irmãs, Madalena e Sílvia, estavam ali pela primeira vez. Lógico que tinha um sentido. Lógico que Druso sabia que ela ia fazer um pedido de intercessão pelos maridos, pelos irmãos. Então, uma coisa que me chamou a atenção é que aquele irmão generoso, o ministro, diz: olha, nós vamos recolhê-lo nessa instituição. Eles não estão na instituição ainda, André. Há uma necessidade de recolhê-lo para que eles possam, de imediato, passar por um processo reencarnatório, porque eles não têm condições de nenhuma preparação. É aquilo que nós chamamos de reencarnação compulsória. Apesar de que, por que compulsória? Porque eles não vão ter participação no processo reencarnatório. O processo vai transcorrer-se dentro da programação divina. Isso é muito interessante. Queridos amigos, ao encerrar o programa de hoje, o próximo vídeo já será o primeiro programa do capítulo 7º. Ao encerrar este vídeo, agradeço a sua audiência e peço, se torne membro do canal. Você que vem acompanhando as minhas redes sociais, as redes sociais do meu pai, da própria TV, e se você ainda não acompanha, na descrição do vídeo tem todas elas, você vê o Café Solidário, o Almoço Fraterno, a Sopa Fraterna, o Inverno Solidário, atividades com a comunidade carente. Quando você se torna membro, é a oportunidade que você tem de nos ajudar a continuarmos e ampliarmos as nossas atividades assistenciais. Além do Seja Membro, se inscreva no canal para que a TV chegue a mais e mais corações. Contamos com a sua ajuda.
Queridos amigos, vamos encerrando aqui o programa estudando as obras de André Luiz, o livro Ação e Reação. Magnífico capítulo que nos faz pensar um pouquinho sobre a vida. No próximo programa estaremos estudando o capítulo 7º dessa obra fantástica do livro Ação e Reação. Um beijo no coração de todos. E esquecendo, não esqueça de dar o seu joinha nesse vídeo que vai muito nos ajudar. Até o próximo programa.